Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Kaliane e hoje a gente vai conversar, entender um pouquinho por que eu tenho que definir uma política de crédito quando eu pensar na minha empresa, no meu empreendimento. A gente já começou a conversar um pouquinho sobre isso, referente à questão do fluxo de caixa. Eu dei alguns exemplos práticos, né? E a gente já começou a falar um pouquinho sobre essa parte de crédito. Então, o que é política de crédito, gente? É basicamente a definição de como eu vou cobrar as minhas vendas do meu cliente. Kaliane, eu só vou vender à vista. Isso é a sua política de crédito. Então, a política de crédito é reducionista, que a gente fala, né? Enxuta, rígida, né? Então, eu vou dar um prazo zero para o meu cliente. É a política de crédito que você vai adotar. A partir do momento que eu defino essa definição, ela vai impactar em quê? A gente já conversou também um pouquinho sobre isso, que esse fluxo de caixa ele envolve estoque, envolve a conta de clientes, né, que seria exatamente essa política de crédito que você vai adotar, e o seu caixa, especificamente caixa disponível. Então, a partir do momento que eu defino que a minha política de crédito é vender somente à vista, então a minha expectativa é que o meu caixa ele tenha não tenha prazo, né? Então, se eu vender, eu já tenho um caixa. Quando eu defino ter uma política de crédito mais expansionista, ou seja, mais ampla, que dá mais crédito ao cliente, eu vou ter impacto da mesma forma no caixa e nos estoques e na minha conta de cliente, né? Já expliquei detalhadamente sobre isso. Então, eu só quero frisar hoje, gente, essa importância de você se preocupar com isso e a partir desse ponto você entender que vai haver impacto. Então, a partir do momento que eu defino que eu vou dar o prazo, por exemplo, de 30 dias para o meu cliente, eu sei que se eu vender, eu vou ter que repor o estoque, automaticamente eu vou ter que ter condições de repor esse estoque, que seria o quê? Ou eu ter uma negociação com os meus fornecedores, ou eu recorrer a um empréstimo, por exemplo. Então, nesse ponto, quando você define a sua política de crédito, tem muita gente que não se preocupa com esse impacto, né? E eu vivi isso na pele quando a gente começou a vender cosmético, né? A gente usou a prática que muita gente usava, que seria dar 30 e 60, só que a gente ficou sem estoque e sem dinheiro. Por quê? Porque eu entreguei o produto ao cliente, aquele cliente eu dei um prazo a ele, ou seja, eu cedi o crédito a ele e eu tinha que ter um capital de giro que cobrisse esse giro do estoque. Então, assim, vamos um exemplo. Em 7 dias eu vendi meu estoque todo. Então, para eu repor todo o estoque, eu teria que ter o mesmo capital que eu tive para iniciar o meu negócio. Usando um exemplo prático. Vendi R$1.000. Vamos usar um número redondo para ficar fácil. Vendi R$1.000. E dei um prazo de 30 e 60. Então, se eu fiquei com estoque de zero, eu vou precisar de mais R$1.000 para poder repor esse estoque e continuar a minha empresa. Isso eu vendi no prazo de 7 dias. Dentro de um mês, se eu continuo com essa venda, o meu estoque ele vai girar 4 vezes, ou seja, eu vou precisar de R$4.000 para poder manter a minha loja com produto e realizar vendas. Então, você consegue perceber como isso gera uma demanda de caixa, gera uma demanda de dinheiro ou de crédito, caso você tenha com seu fornecedor. Então, a definição da sua política de crédito vai definir como é que a saúde do teu negócio. Então, tudo isso, gente, tem que ser pensado antes de você iniciar o negócio. Você não pode simplesmente iniciar o negócio e deixar para definir isso depois. Por quê? Porque se você não tiver o capital necessário para manter a empresa, você vai falir. O que acontece quando você fale? Você tem mais obrigações, mais dívidas do que caixa para pagar. E se você não tem como recorrer a um fornecedor
que te dê um prazo maior, ou então a um banco, né, um cartão de crédito, alguma forma de crédito, você abre falência, você não consegue manter sua empresa, né? Então esses detalhes de definição da política de crédito que você vai adotar para o seu cliente são muito importantes. Geralmente, a maioria das empresas entram em crises, né, financeiras por isso, porque ela não consegue fazer essa gestão, dá muito crédito ao cliente, ou seja, dá muito prazo, não tem tanto prazo com o fornecedor, isso gera um descompasso. Quanto mais distante for o meu prazo de crédito para o cliente e menor o meu prazo de crédito com o meu fornecedor, maior capital de giro eu vou necessitar. Se eu não tenho acesso a esse capital, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir pagar minhas contas, né? Então, um ponto importante quando você for definir a sua política de crédito, você já tem que ter feito essa avaliação com os seus fornecedores. Quem é o meu fornecedor? Que cadeia de fornecimento é essa? Qual o prazo que eu tenho, né? Então, 2 pontos que você tem que levar em consideração. Primeiro, se o teu fornecedor vai te dar prazo e se você tem capital. Não, Kaliane, eu me organizei, eu me planejei, né? Nesse exemplo que a gente teve, por exemplo, que você ia precisar de 4 mil reais dentro de um mês. Então, Kaliane, eu me planejei, o meu capital inicial é 12 mil reais. Ou seja, com 12 mil reais eu consigo manter 4 meses de venda. Se ninguém me pagar, né, durante esse período, eu consigo ir segurando a empresa, né? Então, você tem um capital suficiente, apesar de você não ter o prazo do fornecedor, certo? Ai, Kaliane, eu não tenho esse capital inicial. Então, você tem que rever ou o prazo com o teu fornecedor ou rever a tua política de crédito, porque senão você não vai conseguir suprir a tua necessidade, né? E uma dica que eu quero deixar para vocês é quando você tiver nesse apuro, né, nesse descompasso entre pagamentos e recebimentos, né, que seria o fluxo de caixa, o ideal é que você recorra a uma negociação com o seu fornecedor. Por quê, Kaliane? Porque geralmente o fornecedor ele vai conseguir te dar um juros mais baixo. Ele pode, às vezes, dependendo da situação, do teu poder de negociação com ele, ele pode até isentar esses juros, pode te dar mais prazos sem cobrar excedente, né? Você pode conseguir essa negociação. Para isso, uma dica bem importante é você se antecipar. Então, você trabalhar com seu fluxo de caixa planejado, não deixa para resolver isso no dia de pagar. Então, com esse planejamento, quanto mais antecipação você levar para o seu fornecedor, mais chances você vai ter de fazer uma boa negociação, que seria você não pagar juros, certo? Porque você vai antecipar a informação e ele vai conseguir se planejar, né? Se você for diretamente ao banco, certamente você vai ter uns juros compostos, entendeu? Então, olha a diferença de você conseguir uma prorrogação, um prazo a mais, sem cobrança nenhuma de juros, você já tem que pagar um juros compostos, porque qualquer banco vai cobrar juros compostos. Cheque especial, que é o maior juros que você tem, ou o cartão de crédito, se você pagar só o mínimo. Então, tudo isso, gente, gera um custo muito alto, que às vezes, na hora do aperreio, você quer resolver, mas se você levar para o papel, né, para a ponta do lápis, vai sair muito caro para você, né? Então, quanto mais você gasta com essa questão de juros, essa despesa financeira, menor vai ser o teu lucro, certo? Então, vamos lá, recapitulando. Você tem que ter atenção à sua política de crédito, né? Para você ter um fluxo de caixa saudável, você conseguir equilibrar os teus pagamentos com os teus recebimentos. Se você não consegue fazer esse equilíbrio, a melhor negociação que você tem é com o seu fornecedor. Por quê? Porque você consegue, de repente, até isentar juros, né? Então, você vai diminuir sua despesa financeira. E caso você não consiga e tenha que recorrer realmente ao banco, é você fazer conta, né? Para ver qual é a menor taxa, qual que vai te dar a menor despesa com aqueles juros. O ideal mesmo é que você tenha um prazo de
pagamento do teu fornecedor maior do que o prazo de recebimento do teu cliente. Então, quanto mais você consegue antecipar isso, melhor você consegue trabalhar. Imagina você ter um prazo de um fornecedor de 30 dias e você consegue vender para 25 dias. Ou seja, você não vai ter que usar um capital de giro extra, você não vai ter que ter um capital a mais. Com o capital que você recebeu do seu cliente, você já paga o seu fornecedor. Então, esse é o mundo ideal, né? Seria, digamos, o mundo perfeito, mas a gente sabe que na realidade não é bem assim que funciona. Mas tudo isso vai depender de quê? Vai depender da análise que você faz antes de iniciar teu negócio. Então, existem forças de mercado, né? Que vão influenciar aí poder de barganha do cliente, poder de barganha do fornecedor. Então, tudo isso depende do mercado que você está atuando e tudo isso tem que ser pensado antes de você entrar no negócio, tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído, espero que tenha te ajudado. Se você gostou, curte, compartilha. Não deixa de se inscrever no canal. Se você não está inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho, porque quando sair um vídeo novo você vai ser notificado e vai saber dele o quanto antes, tá bom?